Ok, então estamos aqui para mais esse momento de meditação aqui no Salmo 32, né? A gente começou a olhar para o Salmo 32 na semana passada e agora retornando para ele aqui, para a gente continuar aprendendo um pouco mais desse salmo que é muito precioso, né? E a gente tem, de certa maneira, afirmado aí, feito essa meditação dentro dessa série, né, de salmos penitenciais. Estamos estudando salmos penitenciais, são 7 salmos que constam aí, né, na palavra de Deus e que falam, né, tratam desse remédio de Deus para o nosso pecado, e sempre também ressaltando que essa ideia, né, de penitencial significa, ela tem relação com arrependimento, né? Não apenas esses salmos falam da importância do arrependimento, né? Falam da realidade, da profundidade do pecado, falam também da importância da gente se arrepender do pecado, confessar o pecado, e eles informam sempre também sobre isso que a gente tem chamado aqui de tenacidade do amor de Deus, né? Um amor de Deus que é muito forte, que é muito incisivo e eficaz, vamos dizer assim, para a nossa redenção. Então, nós temos esses salmos, e nesse sentido, então, hoje a gente está voltando aqui para o Salmo 32, começamos a olhar o Salmo 32 semana passada, e nesse salmo a gente tem Davi iniciando, né, com bem-aventurado, bem-aventurado, ele declara a pessoa abençoada, ele fala do homem e da mulher também, né, que são abençoados, são bem-aventurados por Deus, por causa da bênção de Deus sobre eles. A gente mostrou isso, que o termo bem-aventurado não significa simplesmente feliz, mas significa abençoado, né? E a bênção, aí, de acordo com o Salmo 32, é essa bênção de ter o problema do pecado resolvido, né? É assim que começa o Salmo, nos primeiros 2 versículos, falando da bem-aventurança de Deus que vem sobre nossa vida por causa da tratativa de Deus com relação aos nossos pecados. Deus, de fato, resolve esse problema. Mas é interessante que agora, a partir dos versos 3 e 4, no Salmo 32, a gente tem uma ênfase diferenciada aqui. Se olharmos, de fato, até o verso 5, Salmo 32, de 3 a 5, a gente vai perceber Davi falando sobre doença, confissão e perdão, né? Literalmente, o pecado fez Davi adoecer. Davi, em seguida, confessou, né, os seus pecados a Deus, e Deus perdoou os pecados dele. Basicamente, é isso que a gente tem aí até o verso 5. E hoje, a minha proposta é falarmos um pouquinho aqui sobre essa questão da doença de Davi, né? Então, a nossa ênfase hoje não é aquela ênfase tão positiva assim, né? Porque a gente vai falar de enfermidade, de doença, né? Mas realmente a gente precisa parar para entender isso melhor. E eu vou ler aqui o texto. Olha só o que diz. Salmo 32, 3 e 4 diz o seguinte, olha só: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia. E aí ele continua: porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Então, essas são as palavras de Davi, Salmo 32, 3 e 4, e o que a gente percebe é literalmente isso, né? Que o pecado fez Davi adoecer. É isso que ele reporta nesses versos 3 e 4. Davi experimentou uma relação entre pecado oculto e enfermidade. A gente precisa sempre ter esse cuidado, porque algumas pessoas, às vezes, consideram que toda enfermidade, toda doença é resultado da prática de algum pecado. E, inclusive, na época de Jesus, né, há ocasiões em que algumas pessoas chegam para ele com esse tipo de crença, não é? Jesus vai mostrar que nem sempre é assim, né? Mas, por outro lado, a Bíblia também é muito honesta conosco em dizer que o pecado oculto realmente produz enfermidade, né? É sempre enfermidade na alma e que pode desdobrar-se em enfermidade, inclusive física. E é nesse sentido que o verso 3 traz essa expressão: enquanto calei os meus pecados, né? E aí, veja só a ênfase no verbo calar, enquanto calei.
né? E é interessante que na Bíblia hebraica, esse verbo, que aqui é traduzido por calar, né? Ele realmente carrega esse sentido de calar, de fazer silêncio, mas ele carrega outros sentidos também. Ele carrega os sentidos não apenas de ficar em silêncio, mas também de tornar-se surdo ou ficar inativo. Então, o que Davi está colocando é um negócio tão chocante, não é? Porque ele está dizendo literalmente isso: o pecado o ensurdeceu, o pecado o paralisou, o pecado o emudeceu. Ele ficou sem conseguir ouvir direito, sem conseguir agir direito e sem conseguir falar, né? Então é muito interessante isso. Davi está colocando para a gente que, primeiro, o pecado o encaminhou para uma prostração interior, né? Ou seja, uma prostração das suas disposições internas, né? De agir, de ouvir, que desembocou, então, vamos dizer assim, em silêncio. E depois disso, né, tal condição produziu uma prostração externa. Então, uma prostração interna que acabou desembocando numa prostração externa e que explodiu no corpo de Davi, porque ele vai relatar em seguida: envelheceram os meus ossos, né? E é muito duro, muito grave isso que ele coloca, né? E aí alguns inclusive entendem isso, né? Esse substantivo aqui, né? Davi está falando de osso, de esqueleto. Alguns entendem isso como um hebraísmo que designa o corpo inteiro. É como se ele dissesse: eu adoeci no meu corpo inteiro, essa é a ideia. Então, eu senti no corpo, vamos dizer assim, o resultado dessa minha mudez, né? De eu ficar calado, silenciar quanto ao meu pecado. E daí essa ideia também de não apenas ele mencionar ossos designando o corpo inteiro, mas a ideia de envelhecimento, né? Envelheceram os meus ossos. Literalmente, lá no texto original, está dizendo: os meus ossos foram consumidos, né? Por isso que tem uma tradução que traz assim: enquanto eu me calava, o meu corpo se consumia. E na Nova Versão Internacional a gente lê assim: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava. Então, a ideia de definhar o corpo, né, de um corpo que se enfraquece. E nesses termos, então, a ideia também é semelhante da Nova Versão Transformadora, né? O verso 3, inclusive, termina dizendo assim: pelos meus constantes gemidos todo o dia. Olha só essa expressão, né? A ideia aqui é que quanto mais Davi insistia em empurrar o seu pecado para o fundo do seu ser, quanto mais Davi se entregava à inatividade e ao silêncio quanto ao seu pecado, mais ele adoecia, mais ele sofria. E, por conseguinte, ele começou a gemer diariamente. Por isso, a expressão: pelos meus constantes gemidos todo o dia. E se você tem a Revista e Corrigida é mais enfática ainda, porque a Revista e Corrigida não fala de gemidos, ela fala de bramido. Lá atrás, assim: pelo meu bramido em todo o dia. Fala de meu bramido em todo o dia. E essa palavra bramido, ela é mais forte ainda, porque literalmente ela aponta para o rugido de feras, ou para aquilo que a gente poderia descrever como um grito muito forte, ou um clamor, ou um berro. Enquanto a nossa versão revista e atualizada está dizendo isso, que Davi gemia todo dia, outras traduções também assim meio assim bem discretamente dizendo que Davi até resmungava durante o dia por causa da, daquilo que ele sentia no seu corpo. A Revista Corrigida está dizendo que Davi berrava, né? Davi clamava, ele estava sofrendo muito fisicamente por causa do seu pecado. O verso 4 explica a razão da doença, a razão do enfraquecimento de Davi. A razão é simples: a mão de Deus pesou sobre ele. Verso 4: porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Então, é interessante essa afirmação no verso 4. E nós temos aí uma primeira linha, né? Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim,
o sentido dessa primeira linha é bastante claro, né? Mas é sempre bom a gente precisa olhar para esses salmos penitenciais para a gente ser lembrado, ser instruído acerca de algumas coisas sobre o pecado. É por isso que eu tenho dito que os salmos penitenciais eles estão dizendo para a gente, olha, o pecado é uma realidade, e é uma realidade séria, né? Porque quando nós olhamos aí para esse versículo, especialmente para essa primeira linha, o que está sendo dito é isso, é que Deus que habita o crente, ele não aprova o pecado varrido para debaixo do tapete. Deus não aprova o pecado camuflado, esse pecado que é alimentado às escondidas e que não é confessado. Então, essa é uma coisa importante para a gente guardar no coração. Deus não aprova o crente inativo diante do pecado ativo. Então, tem um pecado ativo e o crente está ali, calado, inativo, sem ouvir, literalmente anestesiado pelo pecado, né? Então, o texto está falando sobre isso. E como é que Deus reage a isso? Ele reage pesando a sua mão e consumindo a nossa energia vital, né? Prostrando-nos, fazendo-nos gemer, resmungar e bramir. E isso se desdobra aí na segunda linha, que não é tão fácil de traduzir. A gente tem aqui: o meu vigor se tornou em sequidão de estio, e aqui tem um substantivo aí no início da linha, que é traduzido como vigor. Na Revista e Corrigida diz assim: o meu humor se tornou em sequidão de estio. Fala de um humor ressecado, né? A revista é atualizada sobre o vigor ressecado. E aí a dificuldade é essa: o substantivo que consta aí no início, lá na Bíblia hebraica, ele é uma palavra que não é simples de entendimento, e que ela pode significar, parece esquisito para a gente, mas pode significar um bolo, né? Uma coisa ajuntada, uma coisa amassada, né? Um maço de alguma coisa. Então, tanto pode significar isso como algo ajuntado, né? Assim, como se fosse um bolo ou um maço de alguma coisa, como também pode significar um suco, uma parte suculenta. Olha só que coisa interessante. E aí o pessoal, né, os tradutores, ficam: o que significa isso? Aí daí essa ideia, né, de suco, né, daquela parte onde existe seiva, né? Então alguns falam, então é o vigor, é a energia, é a força. Algumas traduções então trazem: a minha força se tornou em sequidão, né? A outra tradução, como a nossa, o meu vigor, e a Revista Corrigida, né, o meu humor, né, porque essa seiva de vida. Na verdade, o texto está falando sobre vitalidade mesmo, né? Então, essa é a primeira parte dessa segunda linha que traz a certa dificuldade, mas quando a gente vê no contexto geral, a gente entende bem o sentido, porque a parte final, ela já é clara, né? Se tornou em sequidão de estio, ou seja, ela fala dessa secura produzida por falta de chuva e por calor excessivo, porque o estio é o verão. Então, está falando dessa estrutura que se tornou seca no verão. E aí, não sei se vocês percebem o quanto isso é diferente, né, ali do Salmo 1, porque o Salmo 1 fala daquele homem bem-aventurado, né, que anda na lei do Senhor, e ele é como uma árvore plantada junto às correntes das águas, né, e ele vai recebendo, então, vigor continuamente, né, a folhagem dele não murcha, é uma coisa tão linda ali. Agora, aqui no Salmo 32, é o contrário. Então, você imagina aí uma estrutura, uma planta que está ressecada, né? Então, tudo isso por causa do calor. Tanto é que lá na Nova Almeida Atualizada, a gente tem assim: o meu vigor secou como no calor do verão. Na Bíblia de Jerusalém, a gente encontra assim: meu coração tornou-se um feixe de palha em pleno calor do verão. Né? Então, você imagina um feixe de palha, porque é isso, né? Como eu falei, o substantivo significa algo ajuntado, então, como se fosse também um feixe aí, ajuntado de palha, em pleno época de verão, em pleno calor, sem chuva, né? Então, em alguns estados do Nordeste, eles usam essa expressão, né? Pense em algo seco, eles usam muito esse negócio, pense nisso, né? Então, é isso. Davi está colocando para a gente assim: olha como ficou,
a minha alma, olha como eu estou. E eu me lembro ali do tempo seco em Brasília. O tempo seco em Brasília é muito pior do que o tempo seco aqui em Rio Preto, ainda que aqui seja muito ruim também, né? Mas lá realmente extrapola qualquer coisa, né? Porque seca toda a vegetação, seca inclusive a grama, e seja qual for o lado para onde a gente olhe, a gente só enxerga árvores desfolhadas e poeira vermelha. Onde tinha grama, fica tudo vermelho, só o pó, né? A impressão que você tem é que não tem nada plantado ali. Então, parece que tudo morreu, né? E os olhos ardem, né? O nariz sangra, as escolas fecham, é como se a vida, em determinado aspecto, parasse nesse período mais seco do ano, especialmente mês de agosto, né? Antes das chuvas de setembro, é um momento muito difícil lá. E agora a gente olha para esse versículo e se lembra do quanto é difícil, né? Quando tudo seca e a vegetação que depende, então, desse favor aí, né? Da providência de Deus para trazer chuva, ela então realmente fica totalmente à mercê das primeiras chuvas. Davi está falando de uma alma, de um ser humano assim, totalmente ressecado, totalmente à mercê da chuva da graça de Deus, precisando agora do auxílio de Deus para ser salvo, para ser resgatado dessa situação, né? E a gente vai, inclusive, falar sobre isso, certamente, se Deus permitir, mas eu quero só chamar a atenção de vocês para o seguinte, é que quando chega nesse ponto do Salmo 32, lá na Bíblia hebraica aparece uma palavrinha, a palavra selá. Chega nesse ponto, aí aparece assim, selá. E o que significa selar? Algumas traduções, quando chega onde encontra-se a palavra selar, eles traduzem assim, pausa. Né? O pessoal que tem a revista e corrigida, eu gosto muito da revista corrigida nos Salmos, porque quando chega lá nessa parte, quando chega nesse trecho, literalmente aparece escrita a palavra selar. Né? O que significa selar? Ninguém sabe ao certo, assim, tem uma certa discussão sobre isso. Então, alguns dizem, sem dúvida, significa pausa, mas significa pausa do quê? Então, alguns então discutem, não, isso aí é uma anotação que, né, os escritores dos Salmos colocaram para que, uma vez que os Salmos eram música cantada, eram um inário daquele tempo, então seria tipo uma pausa na música. Quando você estiver tocando, chegar aqui, você vai fazer uma pausa, né? Mas outros intérpretes, e eu acho que eles estão muito certos também, eles estão dizendo, olha, quando chega nesse ponto de um salmo, é o momento que o salmista está dizendo assim, pare, reflita, né? Essa é uma pausa para reflexão espiritual. Então, eu gosto desse ponto de vista. Confesso que eu acho que realmente esse é um bom momento, né, quando a gente está lendo esse salmo, para a gente parar e refletir na nossa vida espiritual. Então, é exatamente por isso que a gente vai seguir esse fluxo do salmo, e a gente já vai fazer uma pausa aqui na meditação dele, vai retomar numa próxima ocasião, assim que Deus abrir essa oportunidade, mas que a gente possa realmente pausar, tendo isso gravado, né, aqui do Salmo 32, nesses versos 3 e 4. O que temos que gravar? É que o pecado fez Davi adoecer. Esse é o fato. Então, é algo importante para a gente gravar no coração. A partir daí, a gente até pode concluir, né, entendendo isso, que os salmos penitenciais, então, têm uma função. Qual é a função deles? Logicamente, destacar a graça de Deus, como a gente vai mencionar, se Deus permitir, na próxima ocasião, mas também mostrar que o pecado é real. O pecado insiste em colocar suas garras em nós, em nos subjugar. Ele deseja permanecer escondido no fundo da alma, mostrando-se apenas quando lhe convém, tornando-nos inertes, tornando-nos surdos, fazendo-nos calar sobre ele. E, à medida que ele vai fazendo isso, ele vai nos afastando do vínculo com Deus na oração, porque a gente fica calado, a gente emudece. Então, a gente deixa de falar com Deus em oração. E quanto mais o pecado faz isso, mais ele nos empurra para dentro, ele nos empurra para dentro de nós mesmos, gente, e quanto mais ele nos empurra para dentro de nós mesmos, mais ele nos empurra para dentro da sua influência, da influência do próprio pecado. E quanto mais ele nos empurra para dentro, também mais ele nos empurra para baixo. E
quando isso acontece, o pecado faz adoecer a alma. E quando isso acontece, o pecado também faz adoecer o corpo. Por quê? Porque pesa sobre o pecador a mão de Deus, né? E Deus, ele, quando vê um pecador que não está sendo sincero sobre o seu pecado, né? Um pecador que está insistindo em não confessar o pecado, Deus retira a seiva daquele que não confessa o seu pecado, retira o vigor, a energia. Então, os salmos penitenciais estão dizendo isso: o pecado existe, ele é real, ele faz muito mal, ele atrapalha a vida. Então, é por isso que, tendo ouvido isso, a gente agora assume esse selá do Salmo 32. A gente faz uma pausa entendendo que Deus quer que a gente reflita nessa questão, né? Que nessa quarta-feira nós possamos sair da inércia, a gente possa começar a ouvir e a gente possa começar a falar com Deus, pedindo a Ele que nos conceda verdadeiro arrependimento, né? Que Ele nos ajude a falar com Ele sobre o nosso pecado. A gente lê algo sobre isso lá no livro de Provérbios, Provérbios 3, 5 a 8, traz o seguinte: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Ou seja, mesmo quando você estiver nesse caminho que você entende, puxa, fiz algo errado, reconhece Deus nesse caminho, busque a Deus nesse momento, né? E veja só, não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Não fique inerte, não fique, né, acomodado com o pecado. E aí o verso 8 diz assim: será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos, né? Então, que Deus possa nos abençoar nesse sentido, como nós lemos aqui nesse trecho de Provérbios. A gente já vai orar sobre isso, e hoje a gente vai fazer diferente. Eu vou fazer uma oração sobre isso já agora, porque aí o pessoal que vai acompanhar o nosso vídeo vai também participar dessa oração. E em seguida, a gente encerra a gravação para poder compartilhar os nossos pedidos particulares, tá bom? Vamos orar. Senhor, abençoa os nossos corações com a tua palavra, que ela produza um bom fruto, ó Deus, em nós, especialmente um fruto de santificação, ó Deus. Venha, ó Deus, limpar a nossa vida, venha, ó Deus, limpar o nosso coração por meio da tua palavra. Como disse o Senhor Jesus na oração sacerdotal, santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. Que ela produza um bom fruto em nós, é o que pedimos no nome de Jesus. Amém.